essa leitura de Filipenses 2, lembrando que é do versículo 1 ao 18, que diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Agora o verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Interessante, não é isso? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Muito importante dizer a vocês que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso, mas ele não olhava para a situação de prisioneiro para murmurar. Muito pelo contrário, essa carta é a carta de Paulo que ele mais fala de alegria. Como falar de alegria dentro de uma prisão, se não for pela direção e a capacidade do Espírito Santo? E ele está falando com os irmãos de Filipos, os filipenses, dizendo que eles são motivo de alegria para Paulo, porque Paulo evangelizou esse povo, estabeleceu esse povo, manda carta doutrinando esse povo, e o objetivo de fato aqui é que eles continuem perseverando no modelo de Cristo, e ele diz aqui algumas coisas que todo cristão deve sentir e ter, se realmente querem seguir o modelo de Cristo. E aí ele diz que o gozo que ele está sentindo vai ser completado se, e somente se, houver conforto, houver consolação, houver amor, comunhão, entranháveis afetos e compaixão no meio do povo. Se eu souber que no meio de vocês tem todos esses sentimentos nobres, esse sentimento que é típico do coração de um servo de Deus, então vocês vão completar a minha alegria se tiver no meio de vocês esse tipo de sentimento. Porque na verdade ele está comparando uma geração corrupta e perversa e colocando os irmãos de Filipos como um exemplo, luzeiro para aquela geração. E como nós somos exemplos para uma geração, se a gente não faz a diferença de dentro para fora? E aí,
Se é de dentro para fora, ele vai dizer no versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Isso aqui é muito interessante. Porque quando você se sente superior a outra pessoa, quando você se sente superior, de alguma forma, você cobra respeito. Você diz, me respeite, eu sou seu superior. Sim ou não? Não é assim que pai e mãe diz, me respeite? E às vezes o pai e a mãe, às vezes o patrão, a patroa, se dá o direito de gritar, às vezes maltratar, agredir com palavras e tal, porque se sente superior. Agora vamos inverter. Quando a gente inverte a situação, quando a gente olha para o outro de forma superior, eu olho para vocês como superiores a mim, a forma como eu vou tratar vocês é diferente. Como é que a gente trata alguém superior a gente? Com todo respeito, com toda sugestão, com um olhar até de admiração. Esse sentimento de humildade e olhando para o outro como se fosse superior, sem se inferiorizar, sem se menosprezar, mantendo o equilíbrio de igualdade diante de Deus, nós chegarmos ao ponto de não querer prejudicar o outro em sentido nenhum. O equilíbrio desses sentimentos, ele vai dizer, de sorte que você sente o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, ou que houve em Cristo Jesus. Então é importante levar em consideração de que esse texto de Filipenses capítulo 2 está tratando exclusivamente de um coração, de um crente regenerado, que tem os sentimentos de Cristo como servo e que se regozija apesar de um momento de tribulação e perseguição. É uma outra realidade em choque com a teologia da prosperidade que diz: pare de sofrer, Deus vai realizar todos os seus sonhos e você é o centro das atenções de Deus, você é a menina dos olhos de Deus e você é cabeça e não cauda. Já ouviu falar nisso? Não? Você é cabeça e não cauda. E por ser cabeça e não querer ser cauda, qual o sentimento que vem no nosso coração? O sentimento de superioridade, de querer mandar, de querer dar ordem. Mas olha o inverso. O inverso é, apesar da autoridade delegada a um crente, apesar do poder derramado sobre nós, a gente andar de certa forma humilde, para que aconteça conosco o que aconteceu com Cristo. Ele foi exaltado porque ele a si mesmo se humilhou. Não é que eu humilhei você, nem você me humilhou. É que eu me humilhei e você se humilhou. E é nesse aspecto de auto-humilhação é que vem a exaltação. Porque às vezes a gente passa por determinada situação que a gente diz assim, ó, me humilharam, mas Deus vai me exaltar. Não tem isso. E a gente pensa que o segredo da exaltação vinda de Deus é quando alguém nos humilha. Mas ainda não está aí. O segredo da exaltação que vem de Deus é quando eu humilho a mim mesmo. É quando eu sacrifico a mim mesmo. É quando o meu eu é amortizado por mim mesmo. Então é uma questão do egoísmo sendo mortificado e Deus derramando sobre nós uma graça extraordinária que só as asas da humilhação que pode dar. Tem um hino da harpa cristã. Vocês são batistas, né? Mas alguém aqui já deve ter passado em algum momento por algum lugar que cante-se a harpa cristã, não é? A harpa cristã, o hinário que já tem mais de 100 anos aqui no Brasil. Tem um hino que diz: às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Então tem um lugar muito alto reservado para um crente, mas esse lugar alto começa enquanto você desce, enquanto você humilha a si mesmo. E aí, nesse aspecto, nós vamos encontrar no capítulo 2 de Coríntios essa orientação. O versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Olha como muda
essa competitividade, esse sentimento de contenda, esse sentimento de vanglória, esse sentimento de murmuração, ele é combatido aqui e ele é substituído por um sentimento de humildade, de amor, de compaixão, e isso vai trazer conforto e consolação em Cristo, porque a dor da aflição, tribulação e perseguição que passamos nessa vida, esses sentimentos de dor, de sofrimento, eles são substituídos por sentimento de consolo e conforto que só o Espírito Santo é capaz de dar. Quanto mais lutas e tribulação o crente passa, mais tem graça reservada do céu para consolar, fortalecer e alegrar o seu coração. E aí, aqui é um exemplo extraordinário da metamorfose que aconteceu em Jesus. A metamorfose de Jesus foi do maior para o menor. E a metamorfose que vai acontecer em nós, e já está acontecendo, é do menor para o maior. Jesus, vida, ressurreição, Deus Todo-Poderoso, se faz homem para morrer. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, assumimos a posição de crente, ressuscitado em Cristo, para morar na glória e da glória possuir a vida eterna. É interessante que a gente sai do menor para o maior e Jesus sai do maior para o menor, e isso por amor de cada um de nós. O versículo 12, depois de falar dessa exaltação de Cristo, que toda língua há de o exaltar, porque ele se humilhou e foi obediente até a morte, e uma morte terrível, a pior morte, a morte de cruz. O 12 vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Como é que diz na sua Bíblia o final do verso 12? Aqui diz: operai a vossa salvação. Como é que diz na sua Bíblia? De operai a vossa salvação? Desenvolva a sua salvação. Qual é a versão que tem na sua Bíblia? Tem desenvolva, operai, ou tem outra coisa? Porque aqui está mostrando uma salvação progressiva. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Operai, é? Tem operai? Na corrigida, né? Trabalhe com afinco. Na tua versão tem assim? Trabalhe com afinco a vossa, colocai em prática. Então, assim, quando a gente olha o sentido de salvação, é uma obra de Cristo exclusiva, amém? Eu não salvo você, você não me salva, e ninguém se salva a si mesmo. Nem tampouco Pedro, Paulo, Maria e João, nem tampouco o pastor, sua esposa, o meu pastor. Padre, pastor nenhum tem a capacidade de salvar ninguém. Porém, nós temos a consciência de que a salvação, ela foi operada no passado. Fomos justificados. A salvação, ela está sendo operada no presente. Somos santificados. E a salvação, ela será operada no futuro. Seremos glorificados. Deu para perceber que, dependendo do estado e do tempo, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E é nesse aspecto que ele está aqui dizendo: desenvolva a sua salvação. Você é um crente salvo, mas não fica por aí. Investe mais em ser mais parecido com Cristo, cresça mais no conhecimento e na graça de Cristo, de tal forma que você não é salvo e pronto. Você é salvo e continua sendo salvo, e Deus, no versículo 13, é o que opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade.
apesar do teu esforço, apesar da tua dedicação na obra de Deus e no crescimento em ser um crente melhor, uma pessoa melhor, acredite, tudo isso não seria possível se Deus não quisesse e não te ajudasse. Tudo começa em Deus, passa por Deus e volta para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele projetou a salvação, operou a salvação, desenvolve a salvação e concretizará a obra que ele começou a fazer. Toda a honra e glória da salvação ao Senhor, de tal forma que ninguém se gloriará naquele grande dia pelo fato de estar salvo. Nós chegaremos lá dando glória à graça, porque a graça foi um favor imerecido que chegou até nós para sermos salvos. O apóstolo Paulo desenvolvia esse raciocínio dizendo: se Deus fosse escolher alguém para ser salvo pelo mérito próprio, talvez os fariseus bateriam no peito dizendo: nós somos os separados, os ungidos. Fariseus eram os separados da sociedade, os puros, os maiorais em pureza, eram os fariseus, e Paulo era fariseu. Mas ele disse que Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele falou isso, está na carta a Timóteo. Ele também declarou em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, porque quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. E aí, nós chegamos à conclusão nesse capítulo 2, de que ter um coração igual o de Deus, revelado na pessoa de Cristo, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer no exercício da salvação que estamos desenvolvendo aqui. De tal forma que Jesus não seria Jesus sem os outros que ele abençoou. Já imaginou ele chegar aqui, esperar só ser traído, morrer e pronto, sem ter abraçado alguém, sem ter levantado alguém, sem ter curado alguém? De tal forma que, quando a gente chega a essa conclusão de que ser cristão não é frequentar a igreja, é ser igreja, não é entrar no evangelho, é deixar o evangelho entrar em si, não é simplesmente recitar um credo religioso, é viver um estilo de vida a exemplo de Cristo. Nós temos que destacar aqui alguns versículos que vale a pena levarmos para a nossa vida